Adriana, nós estamos falando aqui no intervalo. A Adriana não gostaria nem de falar desse caso, mas é um caso muito triste, né? Eu vou falar. Me responsabilizo. De uma criança, também não vamos dizer que município é, não precisa dizer o município, tá? Mas ela conheceu o caso de uma criança de que... pode contar o caso dessa criança, mas não precisa dizer qual é o município, né, Adriana? Pra gente falar assim a diferença, e é isso que eu quero colocar aqui. A diferença da atenção dos pais. Como nasceu o Gabriel, que na terceira ecografia já foi constatado que ele ia ter probleminha, e como os pais receberam isso com muita serenidade e muito amor, e se prepararam para receber essa criança com muito amor, por isso que hoje essa criança tem esse desenvolvimento tão bom, né? E a diferença de uma mãe, que a gente não vai dizer quem é a mãe e quem é a criança. E olha que o aprendiz vai para vários municípios do Rio Grande do Sul, então não se sabe nem qual município. Que recebeu uma criança que não tem necessidades especiais, e agora a Adriana vai contar o que aconteceu com essa criança. Pra gente deixar, pra mostrar pra vocês a importância dos cuidados do pai, da mãe, da família em si. Pode contar sem medo, Adriana, porque eles não sabem nem que município é. Fala pra gente. Essa criança, ele nasceu perfeitamente normal. E de repente ele foi atacado por alguns animais roedores, né? Rato roer a criança. E ficou sem o... Isso aí, dias. Sem assim, É isso aí. o nariz, né? E a família não aceita, né? Não aceitou e foi negligência, aquela coisa toda. É uma história triste. Como é que foi que tu disse que começou? Primeiro o rato roeu um pouco o nariz da criança, aí os pais colocaram... Não, ele tava com o narizinho machucado, se colocou... irritadinho. Se colocou banha de porco, né? Pessoas bastante humildes. Acredito até que foi... Pouco esclarecidas, né? Pouco esclarecidas, foi, eu acho que procurando melhor, né? Porque não tinha acesso à medicação. E deixaram as crianças em casa e o rato atacou. Então, assim, o que eu digo? Tu tem que aceitar o problema. Tá, mas aí a criança ficou sem nariz e sem céu da boca. Ficou sem nariz, sem o céu da boca, mas, gente, sem a gengiva. Imagina quanto tempo esse rato ficou roendo essa criança. Tudo bem. Tá, continua. E pra minha surpresa, né? Tu soube desse fato, né? Soube desse fato que os professores te contaram. E fui conhecer. Porque sempre, essas coisas sempre me chamaram a atenção. E fui conhecer e fiquei perplexa com o fato, como estava sendo tratado o fato, né? Não soube mais a criança, sei que ele colocou... Prótese? Eu não sei se foi ele. Então tu falou que ele usava um óculos com nariz. Ele usava um óculos com um nariz de silicone. Na realidade, a necessidade não era do óculos, né? A necessidade era do nariz. E quando ele ficava muito irritado, ele tirava, como forma de agressão, o seu óculos. E era difícil aceitarem o menino, né? E a gente tentava conversar, porque a gente conhece bastante gente da área e sempre tentamos ajudar as colegas que estavam trabalhando. Adriana, tu não te preocupa, porque existe a liberdade de expressão. Nós não estamos citando nomes. Eu acho que proteger a criança. Não tem problema. Não, mas a gente não está dando nomes aqui. Tá? Então, assim, e esses casos tem que ser colocado. Tem, não é só coisas boas. Pro exemplo, poxa vida. A vida é toda sem nariz, a criança. Na realidade, ele não tinha nariz, ele não tinha casa, ele não tinha cama, ele não tinha nada, né? Ele ficou 2 anos morando no berçário do hospital e depois foi encaminhado para uma instituição. E hoje em dia ele continua numa instituição, né? Mas já tem o seu nariz. Mas continua com todas as dificuldades de uma criança especial. Na realidade, ele se tornou especial. Isso. Né? Ele se tornou especial e ele era realmente muito especial. Outro caso, esse eu
Pode contar. Posso citar o nome, porque são, assim, pessoas que me marcaram muito, que é o caso do Arthur, autista, com 4 anos, meu aluno na Escola Municipal Rondônia, onde eu trabalhei 12 anos. Esse tu pode citar, não tem problema? Posso citar, não tem problema. A mãe dele sabe que toda vez que eu falo em inclusão, em necessidade especial, eu falo do Arthur. E o Arthur passava por todas as turmas, mas como eu fui colega da mãe na época do magistério, a mãe pediu para ficar comigo. E o Arthur me surpreendeu. Até hoje eu encontro com eles e o Arthur me abraça, me beija, porque o autista, ele não mantém muito um relacionamento, né? É o mundo dele. E ele só se relaciona com as pessoas de quem ele gosta muito, né? E eu, graças a Deus, caí nas graças do Arthur. Que idade ele tem agora? O Arthur, 6. O Arthur tá com... Eles estão terminando a 8ª série, 13 para 14 anos. 13 para 14. Continuo estudando na Escola Rondônia, né? E o Arthur, com 4 anos, começou a ler. Começou fluentemente, ele lia jornal. E comecei a trabalhar com o Arthur bem diferenciado dos outros. Bem diferenciado dos outros, e o Arthur passou direto para a 2ª série. Nosso 3º ano atual. Foi direto para a 2ª série. Então, assim, ó, eu acredito, a gente estava conversando aqui no intervalo, que todas as pessoas deveriam, se a lei existe, todas as pessoas deveriam, todos os professores deveriam frequentar cursos de especialização. Eu acredito que sim, acredito que o poder público deve proporcionar cursos para os professores, mas eu acredito muito que tu tem que ter uma predisposição para aceitar. Se eu não quisesse trabalhar com o Arthur, se eu não quisesse trabalhar depois com a Viviane, não adiantava eu ter 500 cursos. Tu tem que gostar. A Viviane é um caso de pré-escola também, mesma turma, um ano antes do Arthur, ela deve estar fazendo 15 anos agora. E a Viviane é cadeirante. Nós não tínhamos nenhuma estrutura no município, né? Até hoje as escolas a maioria das escolas não tem rampa, não tem barra nos banheiros. E a Viviane ia para a escola com a Kombi da prefeitura. Ia com a cadeira e precisava trocar fralda durante a tarde. Em escolas do município tem professor e não tem mais ninguém, né, que consiga ajudar. Mas, graças a Deus, a gente sempre teve colegas assim que cooperavam bastante. Uma ficava com 2 turmas e a outra ia trocar a fralda da Viviane. A gente também não tinha. A Rosângela conhece o Rondônia, né, uma escola bem pequena, bastante antiga, e a gente não tem nenhum banheiro adaptado. O que a gente fazia? Nós montamos um trocador no banheiro dos professores e trocávamos a Viviane sempre no meio da tarde. E eu digo que, volto a dizer que desde 1985, nenhum ano eu fiquei sem nenhuma criança com necessidade. Elas te perseguem, né? Era pra isso. E eu acho assim, ó, eu tenho certeza que quem recusa uma criança com necessidade especial tem que repensar. Porque ninguém tá livre de ter um filho, de ter um sobrinho, um neto, né? Eu já tô quase tendo os meus netos. Vou demorar um pouquinho. E então, assim, a gente tem que repensar. Não, tu já poderia ter teus netos, mas tu ainda não quer, né? Não. Ela é nova, tua filha ainda. Então, assim, ó. Tua filha trabalha contigo, né, Adriana? Ela também é dona da escola. Eu proibi a Alicia de fazer magistério, porque eu acho que é muito sacrifício. É muita gente sacrifica. Mas como tu pode proibir a tua filha de fazer magistério se tu fez? Eu proibi, ela foi fazer o ensino médio